Oi, gente. Hoje estou aqui com o Robson Scarinci, que é o nosso sócio responsável pela área tributária da Prada Advogados, e iremos falar um pouquinho sobre a reforma tributária, um assunto atual e importante que impacta a vida de todos nós. Robson, sem pretensão de esgotar o assunto, até porque existem muitas particularidades, mas em linhas gerais, sobre o que trata a reforma tributária? A reforma tributária que estamos tratando hoje, Davidson, ela trata eminentemente sobre a tributação sobre o consumo. Então, sobre o consumo, nós temos hoje 5 tributos, 3 de ordem federal, PIS, COFINS e IPI. De ordem estadual, nós temos o ICMS, né, dos 20 estados, dos 27 estados, perdão, e o ISS de competência, então, dos municípios. Essa reforma tributária, ela advém da PEC 45, que foi analisada, foi votada e foi aprovada pela Câmara dos Deputados agora em julho e que hoje está no Senado. O que se aprovou até o momento? Nós temos a criação da CBS, então com unificação dos 3 tributos que eu falei de ordem federal, PIS, COFINS e IPI, e nós temos a criação do IBS, que seria de competência dos estados e municípios. Então, com a união do ICMS e do ISS. O que se busca? Bom, deixar uma tributação sobre o consumo com apenas 2 tributos, ou seja, com regras uniformes. Se pretende simplificar o tratamento da tributação sobre o consumo. Nós temos aqui uma particularidade muito importante, nós estamos alterando então a tributação que hoje atualmente ocorre na origem, passa a ser no destino. Então, em linhas gerais, a reforma ela busca então fazer essa profunda alteração na tributação sobre o consumo. Perfeito. Robson, e pensando no agronegócio no estado nosso aqui, estado de Mato Grosso, que é conhecido como o celeiro do país, como fica a reforma tributária para esse importante setor econômico? Davidson, primeiro há que se destacar que esse segmento ele tem uma enorme relevância não só para o Mato Grosso, mas para o país inteiro, já que representa mais de 24% percentuais do PIB. Então, de se imaginar que os impactos serão enormes, não só para o setor, mas para o país todo, porque depende, nós estamos falando de alimento, é um setor que representa, então, um potencial enorme na nossa economia. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é com relação à cesta básica. A cesta básica ela passa então hoje a ter uma tributação sobre alíquota zero, então portanto em tese é para que tenha uma tributação, né, a não ocorrência da tributação, né, particularmente dizendo sobre esses itens que ainda nós não temos a definição, ficar a cargo de uma lei complementar. Então esse é o primeiro ponto que é de extrema relevância. Segundo, nós temos então uma redução de alíquota padrão, da alíquota padrão em 60%, nós teremos uma alíquota de 40% sobre insumos e produtos agropecuários, né? Então, em tese, é para que esses produtos da cesta básica cheguem, então, à mesa do consumidor com um custo mais desonerado. Terceiro, para o agronegócio, terá para os empresários, para os produtores, a não tributação de PVA, né, de máquinas e aeronaves utilizados na agricultura. E um quarto ponto que eu destaco seria a opção dos produtores com faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais anuais, então, de não submeter a tributação. Esse é um ponto importante. Agora, talvez um ponto que eu chamaria atenção, não só de importante, mas de certa polêmica, é com relação à possibilidade dos estados hoje criarem uma contribuição nos moldes dos fundos para custear habitação e infraestrutura, então vigentes até 30 de abril de 2023. E isso, o Davidson, por que chama atenção? Essa contribuição ela poderá vigorar até 2043. Então, uma grande preocupação do setor em relação ao aumento de carga tributária, em relação à instituição dessas contribuições. Maravilha, Robson. Robson, e na sua visão, a reforma tributária, ela é necessária? Davidson, eu diria que não só necessária, mas urgente e importante nesse momento. Bom, nós estamos tratando de um tema há mais de 30 anos. Então, é um tema que merece maior atenção. Primeiro porque melhora o ambiente de negócios, simplifica a vida do empresário, do contribuinte,
melhora as relações de transparência entre a nossa tributação, que hoje é extremamente complexa, e também sobre o custo Brasil. Então, eu diria que ela é extremamente hoje necessária. Perfeito. Robson, a gente tem visto muita coisa na mídia, né? Alguns contra, outros a favor da reforma tributária. Hoje, qual é a maior preocupação envolvendo essa temática, envolvendo a reforma tributária? Eu diria não só preocupação, mas várias preocupações. A primeira delas é com relação à alíquota, que ainda não foi fixada. Então, muito embora, Davidson, nós tenhamos hoje uma reforma aprovada na Câmara, mas nós não sabemos a alíquota, que inclusive pode girar de 24 a 27 pontos percentuais, somando-se toda a tributação. Segundo estimativas do próprio governo, essa semana foi emitido um documento nesse sentido pelo governo, e que nós esperamos que o Senado então se debruce. A preocupação é que o Senado então mexa no texto da reforma fixando uma alíquota máxima, para que sim tenha uma segurança jurídica. Esse é o primeiro ponto de atenção. Segunda preocupação é que nós temos muitas matérias que serão definidas somente em lei complementar. Então, é uma reforma aprovada, mas que nós temos, então, como eu disse, mais um ponto de atenção sem a definição de assuntos que são de extrema importância, que ainda não se tem uma dimensão de como serão tratados posteriormente na fixação desses temas por lei complementar. Robson, para finalizar esse bate-papo inicial, quais são as suas impressões sobre a reforma tributária? Deilson, em linhas gerais, o projeto ele se mostra bom, se mostra adequado para aquilo que se propôs, tende a simplificar, tende a diminuir a burocracia com relação à apuração dos tributos, com relação ao tempo gasto do empresário. Agora é lógico, quando eu falo isso aí, quando o sistema estiver de uma forma integral, porque durante esse período de transição nós sabemos que realmente talvez, ao invés de melhorar, eu acho que até prejudique, porque nós vamos conviver com dois sistemas. Mas é natural, não tem como evoluir sem passar por uma fase de transição. Agora, isso não significa que o projeto ele não careça de melhorias. A exemplo, principalmente, da fixação de uma alíquota máxima de segurança. Então, nós teremos que aguardar como o Senado vai tratar, principalmente, nós teremos distorções com relação a alíquota padrão, se nós teremos outra exceção, preocupação com o aumento ou não da carga tributária. Então, esses pontos, realmente, nós teremos que esperar a avaliação do Senado e aprofundar, então, na redação final do texto, como ficou. Maravilha, Robson. Robson, obrigado pelos esclarecimentos iniciais. Eu acredito também, como você, que a reforma tributária ela é necessária, mas precisa ser melhor debatida lá no Senado Federal. E, gente, é isso. Conforme o assunto for avançando no Senado Federal, a gente retoma o assunto e traz as informações mais relevantes. Até o próximo vídeo.